As cenas de uma fuga em massa no aeroporto de Cabul rodaram o mundo. Agora, já sem as tropas americanas, o Afeganistão tenta vender a imagem de renovação, de segurança. Roberto Cabrini está há mais de uma semana no país e mostra que a realidade é muito diferente. Bom, muita atenção, porque Cabrini encontrou pessoas que são tidas como inimigas do Talibã. Pessoas que se escondem por medo da violência. Ele também esteve frente a frente com um dos líderes desse grupo radical armado que governa o Afeganistão. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Missão Cabul, parte 2. 7 dias, 7 noites, desvendando o novo Afeganistão. A fé e as armas. Uma combinação explosiva. O dilema de uma nação. Na Ásia Central remota, a sobrevivência de milhões é incerta. A senhora está desesperada, há alguns dias que não consegue comer decentemente e a filhinha dela tem apenas 5 anos, o filho tem 12 e eles não sabem o que vão fazer. No Afeganistão de hoje, 20 anos depois, eles dão as cartas novamente. Com seus fuzis, suas barbas compridas, sua interpretação tribal do Alcorão, sua implementação radical da lei islâmica, a Sharia. As novas, velhas regras do mesmo Talibã, que podem significar punições bárbaras, como a amputação da mão dos ladrões, o apedrejamento de adúlteras, até a proibição em determinadas províncias de que barbeiros raspem a barba de seus fregueses. Para os que desobedecem, castigos severos. Taliban tells you not to shave. Are you going to obey? Quando pergunto a esse barbeiro sobre a questão, ele responde: não tenho escolha. Vou morrer se eles obedecer aos talibãs. Nossas experiências aqui compõem esse mosaico complicado da realidade atual do Afeganistão. O Talibã e suas implicações e contradições. Uma profusão de histórias humanas que beiram o limite dos direitos mais elementares. Em meus primeiros dias, vivi situações que ilustram bem um dos lugares mais perigosos do planeta. Gostaria de saber do nosso tradutor o que o Talibã perguntou para ele. What was Taliban asking you? Are the Muslim or not? I told them, Perguntou se a gente era we are not. muçulmano ou não. Yeah. Ele respondeu que não. No, they said okay, I don't have the information, otherwise I would tell them, both of them like that. Yeah, Ele falou que ele não tem o poder, mas senão ele nos mataria. He Yeah. said he would kill us. yeah. Mas é preciso também ouvir o outro lado da história. Meu encontro com a liderança talibã se aproxima. Salam alaikum. E esse espaço será fundamental para se ter noção da perspectiva da organização militar e religiosa. Por que foi tão fácil para o Talibã retomar o poder depois de 20 anos? É justo comparar o governo Talibã a uma ditadura que oprime os seus cidadãos? Qual foi a visão do Talibã sobre 11 de setembro? Tenho consciência de que é preciso se adaptar às condições. Primeira estratégia. O Emirão, que é meu guia e nosso intérprete também, está recomendando que a gente compre roupas tradicionais para que a gente circule com mais segurança. E ele me trouxe até esta loja aqui, dá uma olhada. É uma loja que vende roupa típica do Afeganistão, ok? A arte de costurar os trajes afegãos, parte de uma cultura milenar. Respeitar civilizações é o primeiro passo para decifrá-las. Aqui o Perhan Turban veste os homens da mesma forma que as burcas cobrem o corpo e o rosto das mulheres. Embora agora, com a recente influência ocidental, os talibãs já tolerem a contragosto, é verdade, a existência de mulheres que exibam seus rostos. Quanto o Talibã vai mudar seu comportamento em relação a elas
é o que está em jogo por aqui. A senhora acredita que as mulheres afegãs podem resistir ao Talibã? Até que ponto isso é possível? Bom dia, Cabul. Manhã de terça-feira, 28 de setembro. Nesse momento, estamos deixando o nosso hotel. Como vocês podem perceber, eu estou usando um autêntico traje típico afegão, o Perhan Turban. Nós começamos a usá-lo exatamente porque agora, com a ascensão do Talibã, aqueles que têm uma certa agressividade em relação a estrangeiros começaram a se sentir mais fortalecidos, além, é claro, do próprio comportamento do Talibã. O conjunto de filosofias e doutrinas talibãs, muitas vezes, tem pouco a ver com as noções do próprio islamismo, cuja comunidade, em sua maioria, condena o radicalismo que tem sido visto por aqui. O mesmo filme que se repete. O mesmo Talibã que dominou o Afeganistão entre 96 e 2001, quando assumiu o país, abrigando inclusive organizações terroristas como a Al-Qaeda. As lembranças do 11 de setembro. E assim vamos documentando as tentativas de fuga. Embaixada do Irã em Cabul. Muitos tentam sair. Não é a resposta comum. Encontramos centenas de afegãos tentando obter um visto para entrar no Irã. E sem esse visto, eles não vão conseguir deixar o país, porque as autoridades afegãs não vão permitir. Pessoas que passam aqui o dia inteiro à procura desse visto, o passaporte para deixar o país, onde a situação é muito grave, uma crise humanitária sem precedentes. Vejam só o clima. Vão tentando obter uma senha, mas é uma situação de tensão. Os nervos sempre à flor da pele. Conferência de documentos é um ato sempre de muito nervosismo, porque muitos querem obter o visto, a possibilidade de deixar o país, porém apenas poucos irão conseguir. São histórias dramáticas e resistência. Que o senhor quer deixar o país? Aqui não tem trabalho, não tem dinheiro. Eu tenho que deixar o país e ir para um outro lugar para conseguir ter uma vida melhor. O Talibã acaba de explicar para a gente que o problema não é deles, mas sim da embaixada do Irã, que está tornando a situação mais difícil. É a explicação do Talibã que se aproximou da gente aqui quando viu que a gente era jornalista. Ele deu essa explicação, que não é culpa nossa, a culpa é da embaixada do próprio Irã. Esta é Marbuba Nazirundukti, 28 anos, solteira, determinada, corajosa. Ela não se conforma com a perda dos mesmos direitos que as mulheres tinham conquistado nas 2 últimas décadas. Direitos que agora viraram pó, com a volta do Talibã. Ela é líder do movimento feminino. Foi às ruas, gritou, foi reprimida, foi presa. Viu jornalistas afegãos que cobriam o protesto serem agredidos, barbaramente. Agora ela está diante de um jornalista estrangeiro e mostra destemor. Você está participando de um protesto em favor das mulheres quando os talibãs apareceram e a senhora foi presa. Só pode descrever exatamente o que aconteceu? Naquele dia, deveríamos ter ido a uma passeata em uma área de Cabul. Quando o Talibã chegou, formamos o grupo de protesto. Tínhamos já feito demonstrações no dia anterior. Nos reunimos justamente em frente a uma delegacia. Quando começamos a protestar, o Talibã não permitiu o trabalho dos jornalistas. O Talibã disse: vocês são homens, não podem trabalhar em uma passeata de mulheres. E, eventualmente, os jornalistas foram presos. Depois me prenderam, e apenas por uma razão. Eu era líder do movimento. Outras 3 líderes também foram presas.
E assim, com essas prisões, nossas e dos jornalistas, o movimento simplesmente foi destruído. Só na prisão soubemos que os jornalistas tinham sido brutalmente agredidos pelo Talibã. Tentaram obter todas as minhas informações, forneci informações falsas. Pediram para que minha família comparecesse à prisão. Eles deveriam garantir que jamais iríamos participar de demonstrações de novo. Minha família não fez isso. O que mais chamou minha atenção é que os comandos talibãs que me prenderam falavam o idioma persa do Irã. Não entendia por quê. Fui liberada depois de 4 horas. Nos últimos 20 anos, as mulheres afegãs conquistaram muitos direitos, direitos que agora estão se perdendo. Qual é exatamente a situação das mulheres nesse momento? Como é que a senhora vê o futuro, agora, nessa situação, com o Talibã no poder? Depende mais das Nações Unidas do que de nós. Nossa luta nos últimos 20 anos não foi apenas sobre questões relacionadas à educação e ao trabalho das mulheres. Foi muito maior do que isso. Queríamos participação no governo. Sonhávamos com uma mulher afegã presidente do país. Agora, só enxergo uma saída para as mulheres desse país: deixarem o Afeganistão. O Talibã, nesse momento, representa uma ameaça à sua vida? Sim, antes o próprio Talibã ia atrás das pessoas. Agora eles contratam outros para fazer o serviço. Tenho medo de ser atacada não só por ser uma líder em movimentos femininos, mas também por me vestir como me visto. A senhora planeja continuar a sua luta pelos direitos das mulheres ou está considerando a possibilidade de parar pela situação atual do país? Sim, não vou desistir, vou continuar. Dia 10 de outubro vai haver outra demonstração em Cabul. Não vamos parar. Como é que a senhora vê a sua situação nesse momento? Como é que vai ser a sua vida? Só posso garantir que nós, mulheres afegãs, não vamos voltar ao passado. Podem ter certeza disso. Vamos lutar. Rostos infantis de quem ainda não compreende totalmente o que está acontecendo aqui. Até a 6ª série, elas podem estudar. Depois, não. Embora existam promessas talibãs, ainda pouco confiáveis, de que isso pode mudar. Hoje essas meninas são privilegiadas, mas pelas leis do Talibã, quando elas completarem 13 anos, não poderão mais estudar. O que vai ser o futuro delas? Aqui os heróis anônimos estão em abrigos manchados de amarelo pela poeira árida das montanhas da Hindu Kush, a quase intransponível cordilheira que toma quase toda a nação. A carência por todos os lados chama a atenção. Estamos no imenso bairro de Kartesari, um dos mais pobres de Cabul, a capital do Afeganistão. Aqui vive a minoria Hazara, uma das mais perseguidas do país. O Talibã é um país jovem, crianças por todos os lados. E as pesquisas indicam que pelo menos 5 milhões delas não têm o que comer. Ou pelo menos não fazem refeições regulares. Não? Have you eaten today? Não? Estão explicando que do momento que eles acordaram até agora, quase ao entardecer, eles só comeram um pouco de pão e tomaram chá. Essa é a vida deles aqui. Sobreviver é uma luta diária. O senhor Nasrat, da etnia Hazara, tem 70 anos de idade e é lavrador. Ele sustenta uma família de 17 pessoas. Uma parte está aqui. A fome faz parte da rotina deles. Não sei o que vai ser da minha família. Estamos famintos. O desespero está tomando conta. Como uma criança pode viver com apenas chá e um pedaço de pão? A noiva do filho dele,
A neta dele, neto dele, neta, também neta, neto, neto e outra noiva de outro filho. Mais um membro da família está chegando, é o filho do Sr. Nasrat. Ele diz que a situação não dá para explicar em palavras porque é muito precária. Eu tenho que sustentar minha família, mas eu não tenho emprego. Praticamente toda a família está faminta nesse momento, porque eles só tomaram um café da manhã composto apenas de pão e chá, e não fizeram outra refeição. E nós já estamos quase anoitecendo aqui em Cabul. Esta é a realidade desta família, como de tantas famílias aqui nesse país. O contraste entre a miséria da imensa maioria afegã com os privilégios de uma elite chocam. Vejam só esse cenário. Os 20 anos de domínio americano no Afeganistão deixaram marcas importantes do capitalismo no país, como, por exemplo, a construção desse imenso shopping center, hoje com uma quantidade muito inferior de mercadorias e principalmente de fregueses, agora com o domínio do Talibã. Muitos tentaram, de Alexandre o Grande a Gengis Khan, passando por impérios como o britânico, o soviético e o americano. Foram muitos conquistadores em sucessão, mas o Afeganistão sempre manteve o orgulho de nunca ter sido colonizado ao longo de sua história milenar. A retirada das forças americanas depois de 20 anos no Afeganistão hoje está representada pelo gigantesco aparato militar que foi deixado para trás, abandonado. Por exemplo, esses veículos militares, os tradicionais Humvees, hoje eles simbolizam uma parte crucial da história do país. As marcas das sucessivas tentativas de forças estrangeiras de dominar o Afeganistão podem ser encontradas em todas as partes do país, como, por exemplo, esse lançador de foguete russo, uma velha peça que hoje está aqui, abandonada, marca de uma tentativa que não deu certo, mais uma. A principal bandeira do Afeganistão ficava hasteada ali, nesse mastro gigantesco. Quando o Talibã tomou o poder aqui em Cabul, a primeira providência foi retirar essa bandeira, a tradicional de 3 cores, hoje parte do passado da história do país. Estamos na entrada do Aeroporto Internacional de Cabul, hoje protegida por um imenso aparato militar do Talibã. Nesse momento, estamos tendo acesso a uma das áreas mais tensas do país, o Aeroporto Internacional de Cabul, que foi palco de 2 ataques terroristas e de uma movimentação de extremo nervosismo, de atos críticos por parte das forças americanas e das forças talibãs. Temos acesso, vejam só, as forças talibãs hoje guardando o aeroporto. Esse é o caminho para a área de embarque. Daqui a gente já pode enxergar a torre de controle. O aeroporto ficou fechado durante cerca de 10 dias e acaba de ser reaberto para alguns voos. Mesmo assim, ele permanece sendo imensamente guardado pelas forças talibãs porque é um alvo direto de ataques, principalmente da organização terrorista ISIS-K. O mundo assistiu atônito à imagem de milhares de afegãos se espremendo, implorando por uma chance de deixar o país. E a organização terrorista ISIS-K, rival do Talibã, não perdeu a oportunidade de atacar um lugar para onde os olhares do mundo se dirigiam. Estamos nesse momento em uma das áreas mais críticas do Afeganistão, da capital Cabul. Ali a mesquita Abdul Rahman, que foi construída
durante o governo Karzai, que era apoiado pelos Estados Unidos. E aqui funciona o mercado velho da cidade. É sempre um lugar intensamente guardado por talibãs, conforme vocês podem perceber, porque é uma área sensível, uma área de confluência de pessoas. Sexta-feira aqui no Afeganistão, aqui na maior mesquita do país, a Haji Abdul Rahman, os fiéis continuam chegando. No momento mais conturbado da história do país, é hora para o fervor. Mesmo no momento da fé, o Talibã não se afasta de sua arma. Ali está o fuzil dele, o Kalashnikov, ao seu alcance. No idioma pastum, a fala do mulá é eloquente. Ele diz: Alá a tudo está enxergando. Não se afastem dos ensinamentos do Alcorão, por pior que seja a situação. Vamos enfrentar juntos. Na saída da mesquita, entre dezenas de talibãs armados, um dos principais líderes faz um pronunciamento. É o novo chefe da polícia no setor mais vital de Cabul. Kaki Mullah é uma liderança em ascensão dentro do Talibã. A Brazilian Television, like to hear from you. It's a pleasure to hear from you. A situação das mulheres no país é meu foco na conversa com ele. O senhor pensa que as mulheres no Afeganistão deveriam ter mais direitos? Ele diz: respeitamos as mulheres, mas elas têm que respeitar também as leis islâmicas. Manana. Percorrendo as ruas dos setores mais abandonados de Cabul, me deparo com outras descobertas. Agora meu objetivo é me encontrar com um homem chamado Mukhtar. Do filho dele recebi essa comovente mensagem. Nesse momento, em algum lugar do Afeganistão, estou prestes a me encontrar com Mukhtar, cuja história eu recebi as informações. Esse é o local combinado. É hora de investigar a história com profundidade. Mukhtar me leva a um ponto remoto do Afeganistão. Salam alaikum. Alaikum salam. Aqui conheço sua família, que vive, pode-se dizer, refugiada em seu próprio país. Alaikum salam. Salam. Wife Shabana, she is 27. Shabana, 27 anos. Diante de meus olhos, todos os familiares e Mukhtar, incluindo o menino de olhar tão expressivo, da mensagem direcionada a mim. Nila, 3 anos. Nila. Mukadas, 1 ano de idade. You send me this picture, huh? Uma história de perseguição, intolerância, sequestro, medo. E agora, esperança. Master? Achei cura. Mukhtar, você tem sido vítima do Talibã. O que aconteceu contigo exatamente? What happened to you? O que aconteceu contigo? Actually, it was in 2012. When I worked em 2012, ele trabalhava com os americanos. With American. In that time, I came for vacation from Helmand to Kabul. Ele veio de férias de Helmand para Cabul, de Helmand para Cabul. Ele foi sequestrado, raptado, for 1 month, durante 1 mês. Eles odiavam as pessoas que trabalhavam para empresas internacionais. Naquela época ele tinha apenas uma criança. Essa filha que ele acabou de mostrar. And then she was my wife and my father, brothers, my family tried to find out me and give the money to the Taliban. And then after 1 month they released me. Ok. E na época a família dele deu um certo dinheiro para o Talibã para tentar encontrá-lo e depois de 1 mês ele foi liberado. In 24 hours, only one
Afghani bread and a glass of water, nothing else. E tudo que ele comia durante o dia era um pedaço de pão e água, e tomava água. Na época você achava que ia morrer? It was like I was in hell. Ele estava no inferno, ele se sentia dessa forma. And after that, right now in this situation, I'm not staying in my own home because I'm afraid of them. É que desde que isso aconteceu, ele não fica na própria casa, ele vai se mudando exatamente por causa da segurança. So you go from one place to another. Other place. Okay, this doesn't belong to you, this place here, right? Essa casa, por exemplo, nós estamos fazendo essa entrevista. Belong to me. Esse quarto especificamente pertence a ele, mas é um quarto que ele, uma propriedade que ele que deixa secretamente, poucas pessoas sabem que ele tem essa propriedade, porque ele tem muito receio da própria segurança da família dele. Como é que o senhor descreve a vida aqui no Afeganistão para o senhor e para a sua família? Right now, there is no life in Afghanistan. Não existe vida no Afeganistão. Ele gostaria muito de ter um visto brasileiro para poder seguir para Islamabad, no Paquistão, e aí depois ir morar no Brasil, talvez. You like to live in Brazil? Yeah. Ele gostaria de levar toda a família para o Brasil e ele faz um apelo, eu gostaria muito de ter um visto para poder sair, deixar o Afeganistão. This is your dream for the moment, right? Esse é seu sonho. You see? You? You see? Oh, Yeah. please. Ao longo dos tempos, os talibãs se acostumaram a serem criticados pelas violações sucessivas de direitos humanos. A contrapartida, no discurso deles, é que o Talibã traz sempre estabilidade em termos de segurança, que a criminalidade, com eles no poder, sempre diminui. Será que isso compensa essas perdas? Salam alaikum. Salam alaikum. É preciso dizer que muitos talibãs me tratam com educação, embora a mudança de postura esteja sempre por um fio. Este velho combatente talibã tem 56 anos de idade e ele carrega consigo um exemplo das contradições vividas pela mentalidade talibã. Você pode perceber que na mão direita dele ele carrega um tasmir, que é uma espécie de terço muçulmano. E ao mesmo tempo, na cintura, ele tem esta arma. Veja só. E ao lado dele, um jovem talibã, que tem a metade da idade dele, tem pouco mais de 23 anos de idade, carregando um fuzil Kalashnikov. Ou seja, esta combinação explosiva entre religião e armamentos. Ele me mostra a sua arma. Diz que está pronta para usá-la para defender a honra de Alá. Não tememos forças estrangeiras. Alá nos guia e nos dá força para lutar contra infiéis que querem apenas explorar o Afeganistão sem respeitar nossa cultura. O mais jovem diz que só o Talibã conseguiu dar a ele um sentido em sua existência. Eu estou nesse momento em frente ao Ministério da Informação do Talibã, um local crítico do novo regime. Está escrito Ministério da Informação e Cultura, guardado por muitos homens armados. A imprensa estrangeira é controlada aqui. Tudo depende da autorização do Ministério da Informação. É aqui, nessa fortaleza altamente protegida, que enfim tenho acesso para falar com um dos líderes do Talibã. Uma revista adiante. Eu estou a caminho de um encontro com Enamullah Samangani, representante oficial do governo talibã e um de seus porta-vozes. Ele é da etnia persa e foi apontado para o alto escalão do governo também para construir uma ponte entre os Pashtun, etnia predominante do Talibã, 40% da população, e os persas, que compõem 30%. Uma entrevista de quase 2 horas, repleta de revelações e confrontos de opinião. Nós identificamos que o governo talibã está tentando ter um relacionamento melhor com a comunidade internacional. Mas nós também temos a informação de que existe, nesse momento, uma disputa entre os mais moderados e os mais radicais do Talibã. Como é que isso vai ser processado, como é que isso vai ser desenvolvido a partir de agora? Quem é que vai vencer essa disputa? Até mesmo as Nações Unidas admitem que o Talibã
tem apoio local. Os afegãos querem, acima de tudo, serem independentes. E o Talibã no poder reflete esse desejo. Estamos aqui para resgatar nossos valores religiosos e nacionais. Existe uma grande preocupação na comunidade internacional em relação aos direitos das mulheres. As mulheres não estão podendo estudar, não existem mulheres participando do governo. Isso vai ser sempre assim? Esse governo foi formado às pressas, assumimos essa forma. Em questão de poucos dias, tivemos que nos organizar em todo o Afeganistão. Tivemos que anunciar nosso gabinete rapidamente demais. Agora, quanto a esse julgamento que estão fazendo em relação às nossas escolhas, é um julgamento injusto. Pedimos que a comunidade internacional não nos julgue, porque ainda é muito cedo. Nós precisamos de tempo para conversar com os professores religiosos. Precisamos discutir isso com profundidade. Temos outras prioridades agora. A segurança do país foi a primeira prioridade. Segundo veio a economia. E, posteriormente, vamos nos engajar nisso. Podemos resolver esses problemas dos direitos das mulheres e sua participação no governo, mas isso requer tempo. Por que foi tão fácil para o Talibã retomar o poder depois de 20 anos? O governo anterior não era aquilo que era descrito. Eles clamavam por democracia dizendo, nós somos o povo. Mas, na verdade, existia uma grande distância entre o governo e o povo. Nos últimos anos, as pessoas não se sentiam parte do governo. O governo não fazia nenhum bem pelas pessoas. O único suporte que o governo tinha era das comunidades internacionais, dos americanos e de alguns outros países. Quando eles retiraram esse apoio, quando não puderam mais apoiá-los, o governo colapsou. Quando eles tiveram que deixar o país, o governo não conseguiu se manter por si mesmo. Na sua visão, por que os Estados Unidos jamais conseguiram exterminar, eliminar a presença do Talibã aqui no Afeganistão? Nós sabíamos desde o primeiro dia que os americanos chegaram que eles iriam embora algum dia, porque essa é a história desse país. Nunca fomos invadidos, nunca fomos colonizados. Desde o primeiro dia, sabíamos que esse governo apoiado pelos americanos não tinha apoio popular. Estavam aqui contra a vontade do povo. Existem muitas notícias de pessoas que têm sido mortas, pessoas que têm sido perseguidas, somente por fato delas não concordarem com a política talibã. Vai ser sempre assim? Por que isso? Nós perdoamos todos que estavam no ex-governo. Eles mataram muitos mujahidins, capturaram, torturaram, os deixaram aleijados. Mas ainda assim, ninguém vai buscar vingança, ao menos legalmente, por parte do Emirado Islâmico. Mas existiram muitas guerras nos últimos 40 anos nesse país. E existem questões pessoais entre as famílias. Então, se é um caso de uma pessoa que mata outra, isso não significa que nós permitimos isso ou queremos isso. Significa que é uma população de 30 milhões e não podemos controlar cada canto do país. Recentemente, o ministro da Defesa falou com os soldados do Emirado Islâmico para que não haja uma matança prévia. Se alguém for capturado, deve ser preso e vai responder por suas ações. Por que o Estado tem o direito de determinar, aqui no Afeganistão, no caso do Talibã, o tipo de roupa que as pessoas vão vestir, se elas vão usar barba ou não, se as mulheres vão poder estudar, se elas vão poder ouvir música? Por que o Estado tem esse direito na visão talibã? Nós não forçamos ninguém a nada. Apenas esperamos que as pessoas sigam as suas tradições, que sigam os seus líderes. Isso vai acontecer naturalmente. Não precisamos pressionar ninguém a nada. Isso não é verdade. É justo comparar o governo talibã a uma ditadura que oprime os seus cidadãos? De forma alguma, tomamos nossas decisões por meio de um conselho. Agora, depois que assumimos, tivemos que tomar algumas decisões de forma emergencial, mas foi apenas uma situação à parte. O conselho é que vai decidir tudo. O poder não vai estar na mão de uma pessoa, de um indivíduo, mas sim nas mãos desse conselho, que representa a nossa sociedade.
Existem milhares de afegãos que estão deixando o país porque sentem que o Talibã vai perseguir essas pessoas e também porque tem muito receio de violações de direitos humanos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eles queriam demonstrar o quanto assustador o Talibã era. Então eles disseram que as pessoas, quando saíssem, o novo governo não poderia sustentar a economia e que haveria desemprego. E disseram também, vamos levar vocês para os Estados Unidos. Vão para o aeroporto, vamos se levar. Foi por isso que milhares de pessoas foram para o aeroporto na esperança de sair do país e ir para os Estados Unidos. Então isso foi um jogo sujo dos Estados Unidos e não do Talibã. A finalidade era manchar a imagem do Talibã na comunidade internacional. O senhor confirma que agora, com a implementação da Sharia, ladrões terão suas mãos cortadas? Não houve nenhum anúncio formal de nossos canais legais referente a isso. Isso não aconteceu. O Talibã sempre foi muito criticado por dar abrigo a organizações terroristas como a Al-Qaeda. Isso vai continuar acontecendo? A Al-Qaeda agora não precisa estar no Afeganistão. Eles já estão em outros países com mais riqueza, com mais poder. Por que precisariam operar no Afeganistão? Qual é a verdade sobre a relação entre Osama Bin Laden e o Talibã? No governo anterior, nos anos 90, nós podíamos conversar com os Estados Unidos sobre esse problema. Eles queriam que entregássemos Osama Bin Laden, mas isso não era possível. Nós podíamos falar de outras soluções também. Mas aparentemente George Bush já havia decidido atacar o Afeganistão, invadir o país, independente do Osama Bin Laden, porque isso foi negociado. O Talibã apoiou o ataque de 11 de setembro? Não. Qual foi a visão do Talibã sobre 11 de setembro? Essa era a nossa política desde o início. Nós não intervimos em outros países e não permitimos que outros países intervenham no nosso. Nós nunca tivemos nenhuma operação fora do país. Queremos manter boas relações com outros países. Nós somos vítimas de invasões de outros países, mas isso nós nunca tentamos fazer com outras nações. Isso significa que o Talibã não teve nenhuma participação no ataque de 11 de setembro? Não. Isso foi usado como desculpa. Já havia planos mesmo antes disso. Se você olhar a história, você verá indícios de que os americanos já tinham planos mesmo antes disso, o ataque em si. Não há prova de quem os cometeu. Existem muitas dúvidas sobre isso. Nos planos do Talibã para o país, é totalmente impossível democracia, eleições livres? Nos últimos 230 anos, a eleição foi uma piada no país. Você pode ir às ruas e perguntar qual percentagem deles acreditavam em uma eleição justa. Nos últimos 20 anos, houve eleições, mas foram falsas. Não houve, na verdade, eleições. Não houve democracia. Mesmo se você perguntar a um menino de 7 anos quem era seu presidente, ele diria a embaixada americana. Até uma criança sabia disso. O Afeganistão e sua encruzilhada na história. Nessas montanhas enigmáticas, resistir aqui pode ter diferentes significados. Pode ser não abrir mão de conquistas, de direitos. Pode ser sonhar em deixar o país, de se reencontrar com a família, de não se desgrudar jamais. Pode ser também conseguir um simples pedaço de pão. Ou simplesmente tocar uma flauta, solitária e penetrante, em uma esquina perdida de Cabul, implorando a Alá para não ser notado e sorrir, nem que seja por breves instantes. Neste domingo aqui em Cabul, um ataque à bomba próximo a uma mesquita provocou a morte de 5 pessoas. 4 ficaram feridas. De acordo com o ministro do interior do Talibã, todos os mortos são civis.
A explosão aconteceu durante uma cerimônia em memória à mãe de um dos líderes do Talibã. O próprio filho confirmou a informação pelas redes sociais. 3 suspeitos foram presos, mas até o momento, nenhum grupo terrorista reivindicou a ação. Em agosto desse ano, um outro ataque matou mais de 160 afegãos e 13 soldados norte-americanos, no aeroporto de Cabul. Um dos ataques mais mortais registrados no país nos últimos anos. Na ocasião, o grupo Estado Islâmico K, inimigo do Talibã, assumiu a autoria.